Boa noite, dia 3 de março de 2020. Esse vídeo continua o vídeo anterior. Então, vocês têm, sugiro que assistam o primeiro vídeo de mecanismo de alagamentos em bacias urbanas. Lá, eu terminei dizendo que a gente costuma construir galerias para resolver problemas de alagamentos nas partes baixas das bacias hidrográficas, nos fundos de vale. Quando a gente constrói uma galeria, a gente aumenta, a gente diminui a rugosidade dela, a gente faz um projeto de modo que ela tenha eficiência hidráulica suficiente para escoar aquele volume que está chegando naquele local e causando transtorno, tá? Mas vamos continuar refletindo sobre esse tipo de solução. Bom, aí eu continuei, né? Eu disse no vídeo anterior que a gente aqui não tinha chegado no rio ainda, né? Se a gente continuar andando para cá, a gente vai chegar no rio, tá? É o que eu vou fazer no próximo slide. É como, né, eu saí cedo um zoom, desse zoom aqui, e agora estou vendo a casinha lá, né? De uma forma mais simplificada. E aquela galeria, ela está direcionada para o rio. Então ela resolveu o problema de alagamento na casinha ali na beira do rio. Olhe, eu tenho que deixar uma coisa também, falar uma coisa importante. Eu não estou analisando a cheia natural do rio, tá? Isso aí é um outro tipo de alagamento que a gente chama de cheia, cheia ribeirinha. Eu estou analisando os alagamentos que ocorrem por causa da alteração do ciclo hidrológico, que por sua vez tem como causa uma urbanização que provoca uma impermeabilização do solo. Então, eu estou analisando a água que vem da cabeceira por causa desse processo de urbanização, tá? Essa água que vem aqui da cabeceira. Eu não estou analisando o que tem de natural aqui no rio. A gente sabe que o rio tem o seu leito maior e seu leito menor. Não estou levando em consideração esse raciocínio. Até porque se eu levar, vai piorar a análise. O cenário que eu vou colocar aqui seria pior do que eu estou colocando. Como se já não fosse suficiente, né? Mas vamos lá. Então a solução tradicional é construir uma galeria e tal, e aí jogar essa água que estava alagando ali no ponto baixo, né? Essa água vai para onde? Ela vai para o rio, né? Então essa água vai para o rio. Mas o rio, ele continua recebendo água da bacia hidrográfica. Eu estou, por enquanto, no sentido AB e daqui a pouco eu vou fazer a transição para o sentido CD, né? Que é o sentido longitudinal da bacia. Ela continua recebendo água, né? E em algum momento essa água pode tornar a alagar pela subida do rio, certo? Veja, como eu falei antes, não estou analisando a alagamento, inundação, ribeirinha, mas conforme vou falar daqui a pouco, é ao longo de toda a bacia que você tem esse processo. Não é só nesse perfil AB que eu estou falando, não. Tá? Então, você imagina que tem várias galerias chegando ao longo do rio, de norte a sul, de modo que o próprio rio começa assim a receber mais água, né? Das cabeceiras, dos vales, né? Das partes altas, de modo que ele não tem uma capacidade para aguentar esse acréscimo de vazão, ok? E aí volta a alagar, certo? Vamos lá. Agora imagine isso ocorrendo em toda a bacia hidrográfica. É o que eu falei antes, ó. Isso não ocorre só nesse ponto que eu estou analisando nessa seção AB. Isso ocorre em toda a bacia hidrográfica, de um lado e de outro. É engraçado porque eu estou analisando um corte AB e estou analisando só um lado, mas ocorre dos dois lados e ao longo da bacia hidrográfica no sentido longitudinal, né? Por isso que eu proponho que a gente agora vai tentar entender como é que se processa, como é que ocorre, que consequência grave tem o crescimento na bacia, também no sentido longitudinal CD. E aí eu estou separando aqui por uma questão didática. Tudo ocorre ao mesmo tempo agora, né? Usando a música dos Titãs, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ocorre de forma dinâmica, né? Ao longo da bacia, dos dois lados,
no sentido transversal, longitudinal, está tudo acontecendo. Se ocorre uma chuva na bacia, principalmente se a chuva ocorrer em toda a bacia ao mesmo tempo, ou de montante para jusante, que é uma situação chata também, talvez a pior, você tem esses processos ocorrendo de forma dinâmica e ao mesmo tempo. Bom, vamos lá. Então, eu estou propondo agora, para continuar o entendimento, analisar o sentido CD. Aí eu vou pegar uma figurinha que está em livros de hidrologia, livro de drenagem urbana do professor Tucci, do professor Rubem Lalai na Porto, do professor Mário Tadeu, organizado por eles, aquele livrinho azul de 1995. Mas eu peguei essa animação, na verdade eu peguei uma animação do meu colega, professor Vladimir Caramori Borges de Souza, que é pesquisador também nessa área. E assim, ele fez uma animação, eu imagino que tenha sido ele, não sei se ele já pegou de outra pessoa, e eu alterei um pouquinho e adaptei aqui para esse vídeo. Então, na legenda você tem o vermelho representando o canal, uma figurinha fechada, né, em branca representando áreas alagadas e a área urbana, semelhante ao que eu vinha usando antes, né? Bom, aí você, então, imagina o estágio 1, que é o estágio natural, tá? Que é o que eu chamei de estágio natural. Uma bacia não está ocupada, tá? Então ela tem um hidrograma na seção A. Esse hidrograma é resultado do processo de transformação chuva em vazão. Então é água que vem do escoamento superficial da bacia e a água que vem pelo rio. Então ele chega na seção A com esse gráfico que é vazão aqui e tempo aqui, que é o hidrograma. Aqui você tem a vazão de pico, a integral, a área sobre essa curva é o volume, e você tem um tempo de pico, o tempo de viagem da água. O tempo de pico é esse tempo aqui que vai do zero até este ponto, né? O tempo em que a vazão máxima chega até a seção A, o tempo de viagem da água. Vamos lá. Aí você urbaniza, né? Você urbaniza, estou agora no sentido longitudinal, lembrem disso, né? Bom, quando você urbaniza, ocorre aquilo que eu mostrei aonde? Nos slides anteriores, no sentido AB. A água começa a haver alagamento ali pelo processo que eu expliquei nos slides anteriores e no vídeo anterior. Aí você diz assim, prefeito, pelo amor de Deus, resolva esse problema. Aí o prefeito vai, pela solução tradicional que todo mundo já sabe, e taca um canal, canaliza e retifica o rio. Aí aumenta a eficiência hidráulica, significa que deixou de alagar ali. Tá? Bom, vamos lá. Nessa seção, então, por causa disso, você tem um hidrograma maior, no sentido assim, mais vazão de pico. Você tem a água chega com mais velocidade, então ela chega num tempo menor, né, na seção A, e ela chega com mais volume, mais vazão de pico e menor tempo de viagem, certo? Ou seja, chega mais água e chega mais rápido. Mas aí a gente sabe que a cidade continua se urbanizando. Eu estou analisando o sentido CD e a cidade está crescendo. Vários pontos de alagamento surgem na cidade porque ela está crescendo e o processo que a gente viu no sentido AB dos slides anteriores e do vídeo anterior mostra que continua alagando. Aí você diz, prefeito, você não resolveu o problema. Na verdade, isso não ocorre de uma forma tão rápida não, isso demora alguns anos, né? E aí talvez seja até outro prefeito. E aí o prefeito anterior vai dizer que o prefeito atual não resolve os problemas. Só ele, quando era prefeito, resolvia, né? Mas vamos lá. Solução tradicional, tacar concreto no rio. Então, a água que se acumulava lá em cima não se acumula mais, e aí chega mais volume embaixo, chega num tempo menor, porque você tem menos rugosidade, né? O rio canalizado, concretado, e tem a vazão de pico maior. Só que, lembrem, a gente tem uma capacidade de não observar o futuro. Então a gente faz as coisas nesse estágio aqui, ó. No estágio 2 a gente resolveu esse problema, mas a gente esqueceu que a cidade cresce. Então a gente dimensionou esse canal aqui no estágio 2 para uma vazão, talvez uma realidade só dessa urbanização aqui,
no entorno aqui do canal. Quando a cidade cresce, vem então mais água em menos tempo e aquele ponto lá de baixo volta a alagar porque não aguenta. Tá? Ora, eu tinha feito um canal para resolver. Mas a cidade cresceu para montante, e veio mais água ainda. Então, é assim que a gente soluciona ou não nossos problemas. É assim que as nossas cidades são pensadas, de forma totalmente equivocada, não prestando atenção no ciclo hidrológico e seus efeitos. Certo? Vamos lá. Já vimos isso antes? Bom, e aí no meio da brincadeira, a gente resolve ainda construir vias marginais. Marginal do Tietê. Aqui em Maceió tem um projeto de eixo viário no Vale do Reginaldo aqui. E outras marginais. Né? Vamos lá. Bom, a água chega, né? Preenche, o rio perde aquela capacidade anterior, alaga, aí a gente constrói uma via marginal e que consequência nós temos? Eu falei nos slides anteriores, mostrei assim, umas casinhas, mas em algum momento eu falei assim, e se a gente construir vias aí embaixo no fundo de vale? Vai acontecer a mesma coisa, alagamento. Tá? E aí eu volto àquele slide anterior, né? E aí o que é que acontece? A gente vai, né? Essa água vai para onde? Para o mesmo lugar, tal. Voltei para aquela figura. Aí a gente vai, pô, não tem jeito. Eu construí uma galeria, não deu certo, né? Com o tempo voltou a alagar. Aí construí, canalizei, conforme a animação que eu mostrei 2 slides para trás. Agora eu resolvi, porque eu tenho, né, mais capacidade, ó, vai engolir mais água, certo? Só que, como mostrei nos slides anteriores, naquela animação, a bacia vai crescendo no sentido CD e volta a alagar do mesmo jeito. Então, por causa do processo de urbanização contínuo, né, perene, ao longo de vários anos, o que era solução antes fica ineficiente depois. Aí, o que é que a gente pensa numa situação dessa? Vamos tamponar esse rio. Vamos transformá-lo numa galeria que aí resolve tudo. Ninguém vai ver a água mesmo e a gente ainda bota uma avenida em cima. Um canteiro, né? Ou um boulevard, né? Como fizeram em Belo Horizonte. Né? Vamos lá. Agora sim, agora resolvi. Será, hein? Vamos lá. Bom, o que é que acontece? A água continua vindo, a cidade continua crescendo, essa seção continua recebendo mais volume, e aí o que é que acontece? Vem também sujeira, lixo, barro, sedimento e ocorre assoreamento. O rio perde capacidade do mesmo jeito, mesmo depois de seção ampliada, rugosidade diminuída por causa da canalização, né? E aí o que ocorre? Retorno de água, por exemplo. Alagamento novamente. Então, hidraulicamente, esse rio começa a funcionar como um nível de base que influencia o escoamento. Isso vira uma seção que a gente chama de seção de controle de jusante. Né? E aí volta a alagar. A água aqui sai por boca de lobo, né? Poço de visita começa a estourar e etc. Entende? Assim, o que é que acontece? Acontece que a gente às vezes cria esse tipo de solução e a gente não vê o problema acontecer. O professor Tucci, em algumas palestras, ele gosta de fazer uma analogia interessante. Quando a gente... Bom, nós temos no nosso coração, né, que é uma bomba que fornece que estimula a circulação do sangue em nossas veias, e nossas veias são como tubulações. Né? Às vezes a gente não está vendo ao longo dos anos, né, se a gente não se cuida, a gente sabe que a gordura se aloja nas paredes das nossas veias e a gente entope e a gente tem o risco de infartar. Repara que interessante, não é como se a bacia também infartasse? A gente bota uma cobertura no rio, né? Ele faz essa analogia que eu achei interessante. A gente tampa aqui, né? Coloca o concreto aqui,
uma laje, né, até para suportar carro, se for o caso. A gente não vê o que é que está acontecendo lá dentro, como a gente não vê o que é que está acontecendo no nosso corpo. E aí fica difícil limpar, porque está tudo tamponado, né, mas está acontecendo coisas não muito legais lá dentro. E aí estoura tudo. No nosso caso seria um infarto, né? Estoura tudo, pressão alta, AVC, etc e tal. Mas veja, a gente esconde os problemas e não resolvemos os problemas. A gente não resolve os problemas, a gente esconde os problemas. Então, canalização não é mais solução. Essa solução chamada de higienista já não está mais dentro de um contexto de uma cidade sustentável. A nossa forma de urbanização não foi legal ao longo do século XX no Brasil, certo? A população explodiu, sobretudo depois da década de 1950. A impermeabilização do solo foi gigante. Tivemos êxodo, pessoas ocupando de forma... Aí é sociologia no meio, né? Estudos sociais foram ocupando locais que infelizmente era para onde elas podiam ir. E aí a cidade foi crescendo de forma desordenada, impermeabilizando tudo. E a gente resolveu dessa forma aí. E a gente está vendo que não deu certo. Ok? Eu queria agradecer, eu acho que eu tentei mostrar o mecanismo físico dos alagamentos, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.